246 cidades ligadas por asfalto. Isso parece só uma obra, mas não é. Goiás fechou o próprio mapa no exato momento em que o agro dispara. O PIB cresce acima da média nacional e mais de 22 mil empresas surgem em um único mês. Durante semanas, dados oficiais, registros da Junta Comercial e indicadores do Instituto Mauro Borges foram cruzados para entender se a AGEU 154 encerra apenas uma lacuna histórica ou se abre uma fase nova no jogo econômico do Estado. Porque quando a última estrada se conecta à BR-153, a pergunta deixa de ser onde Goiás chega. A pergunta agora é outra. O que começa a se mover daqui para frente? É aqui que tudo muda agora? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente pergunta: como esses vídeos de notícias são feitos? Foi com vídeos simples como este que muitos canais conseguiram alcançar a monetização no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para entender como funciona. Tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips OneBlade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Durante décadas, muitas regiões do Brasil conviveram com um problema silencioso que quase nunca aparecia nas manchetes. Municípios isolados, estradas de terra, conexões frágeis, trajetos longos e imprevisíveis. No mapa parecia apenas um detalhe técnico. Na prática significava fretes mais caros, viagens mais lentas e regiões inteiras funcionando abaixo do seu verdadeiro potencial econômico. Em Goiás, esse cenário começou a mudar lentamente ao longo dos anos. Trecho por trecho, novas ligações foram surgindo. Rodovias foram pavimentadas, pontes foram construídas, regiões antes separadas começaram a se aproximar. Até que chegou o momento decisivo, a conclusão da AGEU 154. São mais de 36 quilômetros de pavimentação que eliminam um vazio logístico histórico no norte do estado. A nova ligação conecta o município de Bonópolis diretamente à BR-153, um dos corredores rodoviários mais importantes do Brasil. Esse detalhe muda o mapa, porque com essa conexão final, todos os 246 municípios goianos passam a estar ligados por rodovias asfaltadas dentro da malha estadual. O mapa se fecha. E quando o mapa se fecha, algo começa a acontecer. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais interessante. Essa integração territorial não acontece em um momento qualquer. Ela ocorre exatamente quando a economia do estado começa a acelerar. Dados oficiais mostram que o agronegócio goiano cresceu mais de 20% em 2025. No mesmo período, o Produto Interno Bruto do estado avançou acima da média nacional. E apenas no primeiro mês de 2026, mais de 22 mil novas empresas foram abertas, segundo registros da Junta Comercial. Esses números apontam para um movimento claro: expansão produtiva. E quando a produção cresce, algo inevitavelmente acontece. O fluxo aumenta. Mais caminhões nas estradas, mais insumos circulando, mais grãos atravessando o território, mais rotas ganhando importância estratégica. Hoje, Goiás já ocupa uma posição central dentro do agronegócio brasileiro. O estado está entre os maiores produtores de grãos do país, com destaque para soja, milho e proteínas animais. Essas cadeias produtivas movimentam bilhões todos os anos e conectam o Centro-Oeste a mercados em diversas partes do mundo. Exportações agrícolas brasileiras abastecem países da Ásia, da Europa e do Oriente Médio.
E uma parte importante dessa produção passa exatamente pelo território goiano. Mas existe um ponto que muitas vezes passa despercebido quando se fala de produção agrícola. Produzir é apenas metade da equação. Transportar é a outra metade. Quando milhões de toneladas de grãos precisam viajar centenas ou até milhares de quilômetros até portos e centros industriais, a infraestrutura deixa de ser apenas um detalhe técnico. Ela passa a definir competitividade. É por isso que rodovias, ferrovias e corredores logísticos costumam transformar regiões inteiras. E Goiás começa a aparecer nesse cenário de forma cada vez mais estratégica. Nos últimos anos, além da expansão rodoviária, o Estado passou a integrar projetos ferroviários importantes, como a Ferrovia Norte-Sul e a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Essas rotas ampliam a capacidade de transporte e conectam o interior do país a corredores de exportação. Ao mesmo tempo, outro movimento começa a ganhar força: a industrialização do agro. Usinas de etanol de milho começam a se expandir no centro-oeste. Esse modelo industrial transforma parte da produção agrícola em combustível, proteína animal e outros insumos industriais. Isso significa algo importante. O grão deixa de ser apenas exportado. Ele passa a alimentar cadeias industriais inteiras. Quando produção agrícola, agroindústria e infraestrutura logística começam a avançar ao mesmo tempo, o mapa econômico de uma região tende a mudar. E é aqui que a conclusão da G, o 154, ganha outro significado. Quando todos os municípios de um estado estão conectados por rodovias pavimentadas, o território deixa de funcionar como regiões isoladas. Ele passa a operar como uma rede logística. Cada cidade se torna um ponto dentro de um sistema maior de circulação econômica. Cada estrada encurta distâncias, cada ligação facilita o transporte de cargas, trabalhadores e investimentos. Regiões que antes estavam distantes das grandes rotas começam a se aproximar de corredores nacionais. E no caso da nova ligação rodoviária, existe um detalhe decisivo. A conexão direta com a BR-153 coloca o norte goiano dentro de um eixo rodoviário que atravessa o país e conecta áreas produtoras a mercados consumidores. Uma estrada local passa a fazer parte de um sistema nacional. E é nesse momento que o título deste vídeo começa a fazer sentido. Porque a notícia não é apenas que Goiás conectou 246 cidades. A verdadeira mudança pode estar no que essa conexão permite daqui para frente. Quando um território inteiro passa a operar como rede logística contínua, novas rotas econômicas começam a surgir. Empresas passam a olhar para regiões antes consideradas distantes. Cadeias produtivas reorganizam seus fluxos. Centros de distribuição, armazéns e serviços logísticos encontram novos espaços para crescer. Isso não acontece da noite para o dia, mas a história econômica mostra um padrão curioso. Primeiro surgem as conexões, depois surgem os investimentos. Foi assim com ferrovias que transformaram cidades norte-americanas em polos industriais no século XIX. Foi assim com corredores rodoviários que reorganizaram cadeias produtivas em diversas partes do mundo. Primeiro aparecem os caminhos, depois aparecem as oportunidades. No caso de Goiás, a conclusão da GEU 154 encerra um ciclo histórico de integração territorial que levou décadas para ser construído. Mas muitas vezes o momento mais importante de uma obra não é quando ela termina, é quando seus efeitos começam a aparecer. Um estado totalmente conectado cria uma base logística diferente. Uma base onde produção, transporte e investimento podem ganhar outra escala. E quando essa integração acontece exatamente em um momento de crescimento econômico acelerado, o significado muda de dimensão.
talvez não estejamos apenas vendo o fim de um projeto de pavimentação. Talvez estejamos observando o início de uma nova etapa na história econômica do Estado. Agora fica a pergunta para quem acompanha essas transformações de perto. Quando um Estado conecta todas as suas cidades por rodovias asfaltadas, isso muda apenas o mapa das estradas? Ou pode começar a mudar também o mapa da economia? Escreva sua análise nos comentários. Nos comentários do vídeo anterior, algumas discussões também apareceram sobre política e responsabilidades. O Gilson Melli, por exemplo, trouxe uma visão crítica sobre o cenário político atual. Esse tipo de percepção aparece bastante quando o assunto envolve obras públicas e desenvolvimento regional. Mas uma coisa importante de lembrar é que infraestrutura costuma atravessar diferentes governos e diferentes momentos políticos. Estradas, ferrovias e projetos logísticos geralmente levam anos, às vezes décadas, para se concretizar. Por isso, mais do que olhar apenas para o debate político imediato, vale observar o efeito prático dessas obras no território, nas cidades e na economia regional. Esse tipo de análise ajuda a entender melhor o que realmente muda no longo prazo. E se você gosta de entender como infraestrutura, agronegócio e logística estão redesenhando o Brasil, vale se inscrever no canal. Porque muitas das transformações mais importantes do país começam exatamente assim, com pequenas linhas sendo traçadas no mapa.